Fala pessoal, bem-vindos para mais uma videoaula. Hoje nós vamos mudar um pouco o nosso foco. Nas aulas anteriores aí falávamos sobre renascimento, reforma protestante, contra-reforma. Hoje nós vamos tirar um pouquinho os olhos aqui do continente europeu e vamos voltar os nossos olhos para a África, né? A África que durante muito tempo, pessoal, não estava incluída, né, no nosso cronograma, né, na nossa grade curricular. De uns tempos para cá é que houveram algumas reformas na parte educacional e se inseriu no nosso currículo a história do continente africano. Afinal de contas, principalmente para o Brasil, um país de proporções continentais como o nosso, e que teve como grande elemento formador, né, os negros que aqui vieram e que ajudaram a formar e que hoje compõem boa parte da nossa sociedade, é imprescindível que a gente saiba um pouco da história do continente africano, até para saber um pouco mais das nossas próprias raízes, né? Então o tema da nossa aula de hoje é um pouquinho sobre África e vamos falar especificamente sobre a África Atlântica, né? Aquela porção do continente africano banhada ali pelo Oceano Atlântico, aonde boa parte dessa população é que vai acabar vindo, acabar sendo escravizada a partir lá do século XVI, principalmente pelos portugueses, né, e começam a ser trazidos aqui para o Novo Mundo, tanto para a América do Norte como para a América do Sul, né, principalmente aqui para a América do Sul por conta dos portugueses, mas não deixaram também de ser explorados na América do Norte enquanto processo, né, de todo o trabalho naquela região também. E aí, pessoal, por que estudar, né, a África? Eu já havia antecipado isso para vocês, justamente para reconhecer a cultura e todas as influências que nós sofremos por conta de sermos esse país tão miscigenado, né, dos elementos formadores da nossa cultura estão ali os europeus, né, os brancos, caucasianos, né, os indígenas e, por consequência, também os africanos, além, né, dos amarelos, aí, os asiáticos, e aí depois o Brasil acaba virando aí um caldo cultural, né, que hoje aí forma o nosso país. Por isso que o brasileiro não tem uma cara, né? Se a gente olhar, por exemplo, para um norte-americano, ou para um japonês, ou para um alemão, eles têm características físicas, né? O estereótipo é muito parecido. Enquanto isso, o brasileiro ele acaba não tendo, né, esse padrão, né, estético. Haja vista que as misturas foram grandes e tamanhas que miscigenou demais. E dentro dessas matrizes culturais aí, a matriz africana é uma das mais importantes que ajudou não só no aspecto cultural, mas na formação econômica do nosso país também. Falando ali sobre, na parte cultural, falando sobre os costumes, né, sobre as danças, sobre as tradições, sobre as histórias, né, e tirando um pouco daquele olhar eurocêntrico, né, de achar que a história ela vai recorrer apenas para a Europa, como se ali fosse o centro do universo. A gente sabe que não é bem assim, né? Até porque em biologia vocês já devem ter visto isso, né, que o berço da humanidade, falando em termos de evolução e surgimento da espécie humana, da evolução humana, é justamente o continente africano, né? E é a partir dali que as grandes migrações, né, que a formação de vários grupos étnicos ali vai dar origem a vários povos, né? E interessante é que é justamente essas migrações, esses grupos que vão se formando, é que vai dar origem a diversas comunidades, né, com várias formas de organização. Tanto é que houveram alguns impérios também na África, embora poucos deles sejam conhecidos, como por exemplo a parte da história da Europa, mas é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar na nossa videoaula de hoje, né? Então aí a diversidade também natural, né, que vai fazer com que esses agrupamentos humanos se desenvolvessem, né, com características peculiares, desde as regiões com deserto, essa região mais, esse lado mais de mostarda, aqui para o lado marrom clarinho, né, as estepes, as savanas aqui conhecida, né, que é a região onde ficam os leões, os elefantes e tudo mais, né, região de floresta, vegetação mediterrânea e também os oásis, né, então um continente bem diversificado em termos
naturais, né? E civilizações que vão marcar também a história do continente africano. Muitas vezes, quando se vai estudar a história da África, muitas pessoas não conseguem fazer a associação de que o Egito fica na África, né? Então, o Egito é uma das maiores civilizações do mundo antigo, que tem até hoje ali as maiores maravilhas do mundo, que são as pirâmides de Gizé, que deixou um legado cultural, um legado artístico, um legado arquitetônico na área da medicina, né, em vários pontos, espetacular até hoje, né? Fica ali na região da África também, tá? Então, um dos maiores aí, dos maiores impérios que o mundo viu, né, o Império Egípcio também, lá no Egito Antigo. Além desses, né, outras civilizações mesmo, como na região da Etiópia, né, o reino Axum, né, que teve relações importantes ali com Israel, com a Mesopotâmia, né, e que justamente a partir desse reino aí é que o cristianismo vai entrar na África também como uma religião a conquistar inúmeros adeptos, aí, inúmeros seguidores, né. Podemos falar ainda, né, na África do Norte, principalmente a região mediterrânea ali, da cidade de Cartago. Cidade de Cartago, uma cidade de origem fenícia, né, também vai ser uma cidade que inclusive vai rivalizar até com os romanos, né, nas chamadas guerras púnicas, que por pouco, né, não dizimou ali aquilo que se tornaria o Império Romano anos mais tarde. Além disso, pessoal, a diversidade era muito grande, ainda né, com várias etnias, com vários povos que habitam o continente africano. Estima-se ali que já tem existido, né, na África mais de 1.200 línguas diferentes. Nós estamos falando língua mesmo, tá? Não é só um dialeto, né? O dialeto, o que é um dialeto? É uma variação local da própria língua, mas aqui a gente está falando de línguas especificamente diferentes, né? Então, dentre elas aí, esses 4 grandes grupos que estão na tela aí são as que vão ganhar maior destaque. E aqui no Brasil, né, os bantus e os iorubás também vão vir para cá no processo em que boa parte do continente africano vai sofrer e aí parte da sua população vai ser escravizada. Lembrando, né, quando a gente fala de África, principalmente de escravidão no Brasil, a gente não está falando de africano escravo, a gente está falando de africano escravizado. Tá? O termo é bem esse, eles não eram escravos porque queriam, mas sim porque é uma situação que lhes foi imposta. Tá? Então aí um mapa, né, deixando bem claro aí a questão dos principais grupos linguísticos, né? Então bem diversificado aí, com várias diferentes línguas ali sendo faladas. Ainda os vários grupos étnicos, né? Esses grupos étnicos aí, cada um tinha com o seu costume, cada um com a sua língua. Então boa parte do continente africano vivia em regime tribal, né? Ainda hoje algumas regiões ainda se guardam essas tradições, né? Então aqui nós vamos dar uma ênfase aos sudaneses e aos bantus, tá? Que vão compor aí parte daqueles escravizados que vão ser trazidos aqui para o Brasil, aqui para a América do Sul, certo? E aí, pessoal, existem algumas divisões didáticas para se estudar a África, né? Nós vamos dar ênfase aqui no quarto item aí, que é justamente a África Atlântica, né, que é a que vai nos interessar nesse primeiro momento, certo? Então bora lá. Então a África Atlântica, né, é a porção banhada aí pelo Oceano Atlântico, tá? Principalmente vai ser uma área que vai sofrer a influência dos portugueses, que os portugueses vão navegar, né, pela costa africana aqui, também conhecido como périplo africano, tá? Então pequenas viagens vão ser feitas ao redor, no entorno do litoral africano, justamente até para os portugueses ganharem experiência marítima, né, para depois conseguirem fôlego aí para atravessar todo o Oceano Atlântico, chamado Mar Tenebroso, né, que vai dar, depois de atravessado, vai dar origem ao que nós vamos chamar de Novo Mundo, né, ou seja, ao continente americano, tá? Então a África Atlântica, alguns países aí vão se destacar, né? Aliás, a formação de todos os países aí que compõem a África Atlântica, mas alguns países vão se destacar, por exemplo, a Mauritânia.
a Mauritânia vai sofrer muita influência da cultura islâmica, tá? Então, aqueles islâmicos da região da Mauritânia vão ser chamados de mouros, tá? Então é muito comum, principalmente quando se fala em conquista dos muçulmanos na Europa, principalmente na Espanha, fala-se muito em mouro, né? Não, é um termo utilizado, né, para designar essa população africana que vai se converter desse país, né, que vai se converter aí ao islamismo. E aí vários outros países, né, de Senegal, a Gâmbia, a Guiné, né, o Congo, a Angola, que é a Angola que foi colonizada aí pelos portugueses, fala português assim como nós, né? E aí a região de Gana vai abrigar durante um bom período um império, tá, que vai se desenvolver em cima da mineração, em cima do comércio, né, e também em cima do tráfico de escravos. A escravidão, né, a forma de apresamento de outros seres humanos e colocando eles numa condição de cativos, né, de escravos, já era comum dentro da África, tá? Isso vai se acentuar muito a partir do momento em que os europeus vão chegar ao continente africano, tá? E aí, pessoal, além disso também há o Reino de Mali, tá? O Reino de Mali também, embora não se tenha grandes resquícios dele, mas é justamente o pouco que se resta que se considera, né, grandes cidades como Tombouctou, né, que tinha uma intensa vida urbana, várias outras cidades, ou seja, impérios também floresceram na África, né? Sem contar a posição geográfica também, né, bastante favorável da África Atlântica, né, com rios, canais que facilitavam muito o fluxo de pessoas, o fluxo de mercadorias, né, e principalmente a interligação entre vários territórios. E aí a escravidão, né, que vai ser algo, como eu já tinha adiantado para vocês, algo corriqueiro entre os próprios africanos, né, que vai ser uma prática comum desde as civilizações mais antigas, tá? Então aí as cenas de escravidão interna dentro da África Atlântica, tá? Isso fazia parte da questão cultural, tá? de algumas localidades. E aí, pessoal, a questão da escravidão ela vai ganhar mais ênfase ainda a partir do momento em que os povos europeus, como os portugueses mesmo, começam a visitar a costa da África, né? E aí os portugueses vão acabar negociando com mercadorias e com coisas que até então para eles era muito interessante, como aguardente, né, como tecido, que era o algodão cru, como armas de fogo, que eram usados também para subjugar, para dominar outros povos. E aí acabava-se tendo um comércio, um tráfico escravo ali na costa africana, né, principalmente nas feitorias, nas instalações que os portugueses foram construindo no litoral, e ali intensas trocas eram feitas ali, tá? Então aí vai ter um fluxo muito grande de escravizados, né, preferência aí homens e adolescentes e crianças que vão ser trazidas para a América nessa condição de escravizado, tá? E é justamente a ênfase na escravidão, a ênfase no processo de escravização que vai abalar muito vários reinos africanos, tirando deles a força, tirando deles o esplendor, né, tirando deles o que eles tinham de mais característico, né? E principalmente vai acentuar também os conflitos internos e as tensões entre os próprios povos africanos, né, que não vão entender nos portugueses, no europeu, o inimigo comum, mas vão acabar fazendo guerra contra os seus próprios povos ali no seu entorno, tá? Então, para vocês terem uma base aí, cerca de 90% dos escravos transferidos para a América eram vindos da África Atlântica, tá? Então, o fornecimento ali para o Brasil era bem intenso, né, de escravos vindos dessa região, tá? Sendo ali angariados por comerciantes portugueses e também comerciantes brasileiros que acabavam trazendo eles para cá para servir como mão de obra. Aqui está, né, o esquema dos navios, chamado de navio negreiro ou navio tumbeiro, né? Tumbeiro vem de tumba, de morte, porque boa parte da população
né, dos negros que eram embarcados, né, nessas embarcações, né, nesses navios, né, eles acabavam morrendo pelo caminho. Tá? Ora por falta de alimento, ora por doenças, ora pela viagem durar tempo demais, né? 40, 50, 60 dias em alto mar, então se escasseava tudo, as doenças se espalhavam rapidamente, e aí muitos eram jogados em alto mar. Então uma viagem extremamente pesarosa, uma viagem extremamente sofrida. Tá? Até deixo a dica de um filme para vocês, um filme chamado Amistade, né? Que vai falar justamente da vinda de escravizados para a América e qual era um tormento, né, a vinda nessas embarcações, que eles vinham no porão, né, amarrados, acorrentados ali, todos praticamente nus, ali comiam, né, defecavam, um ambiente extremamente insalubre, mal cheiroso, né, impunha sérias dificuldades, né, e também a questão da escravidão vai fazer com que boa parte da própria cultura desses povos se perdessem ao longo do tempo, né? Já que eles vão passar a compor a outras sociedades, outros lugares, principalmente aqui na América. Tá? Então, pessoal, isso parte bem superficial, né, do que foi apresentado para vocês sobre a África Atlântica. No decorrer das nossas aulas a gente vai voltar a comentar alguma coisa, e aí nós vamos falar também nas nossas próximas aulas dos povos da América, né, e como vai se dar esse processo também de colonização, qual vai ser o impacto, né, do contraste, do conflito, da iminência encontro entre o mundo europeu tido como civilizado, né, e a América com os índios ainda num estágio de desenvolvimento bem diferente do europeu. Isso aí a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Dúvidas, estarei com vocês no fórum. Podem deixar também seus questionamentos ali nos comentários dos vídeos e espero vocês na próxima videoaula. Um abraço, pessoal. Até mais.